Daí, pessoal, mais uma resolução. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes, e ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica, a partir de um molde, no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter. Bom, então o que eu estou querendo aí? Eu estou querendo fazer joias diferentes, usando pedras de 3 cores que serão posicionadas nas posições A, B, C e D. Então aqui, nesse A, aqui nesse B, nesse C, nesse D, ou seja, nos vértices desse losango aí, eu vou colocar as pedras. E aí eu tenho 3 possibilidades de cores. Eu tenho vermelho, azul ou verde. O que é necessário? É necessário que na hora que eu faço a joia, 2 vértices consecutivos, olha só aqui, 2 vértices consecutivos, eles tenham sempre pedras de cores diferentes. Então não posso repetir cor. Por exemplo, se eu coloco aqui vermelha, aqui não pode ser vermelha e aqui também não pode ser vermelha. Aqui até pode, mas consecutivamente aqui não pode e nem aqui se avizinhar vermelha. Bom, esse exercício ele tem de certa maneira uma peculiaridade, né, uma singularidade na sua elaboração, que permite de certa maneira que se estabeleça aí uma dupla interpretação, né, uma dupla análise resolutiva. O gabarito oficial me atesta aí a alternativa B, e é onde a maioria das resoluções que eu observei estão apontando, né? Inclusive, algumas resoluções que haviam sido feitas com a resposta em outra alternativa, depois que o gabarito do INEP foi anunciado, então essas resoluções se modificaram. Então, alguns modificaram suas resoluções a despeito do enunciado, né, da oficialização da alternativa dessa questão. Então eu vou mostrar assim as duas resoluções ou as duas permissões resolutivas. E aí, de certa maneira, tu vai, através do teu processo crítico, através da tua interpretação, analisar qual é a mais adequada, né, se realmente essa minha segunda opção faz sentido ter esse aspecto resolutivo, ou apenas, né, o raciocínio do gabarito oficial é que prevalece, tá? Então eu vou tentar aí defender também a possibilidade de um outro raciocínio para essa questão. E nota que esse segundo raciocínio ele não fere os princípios matemáticos, né? Os cálculos, enfim, a exatidão matemática ela não será comprometida. O que se estabelece é o aspecto interpretativo, o que o enunciado pode permitir com que eu raciocine e tenha um outro caminho ou tenha um outro aspecto matemático aí de resolução, ok? Bom, então esse exercício vai ser interessante para essa discussão também, não só para resolver, mas para que nós também tenhamos esse aproveitamento e essa discussão. Lembrando que sempre que eu apresento a resolução de um exercício no canal, né, as minhas resoluções são sempre geralmente assim mais longas, enfim, mais detalhadas, para que tu tenha um aproveitamento, né, tenha uma melhora dentro da tua evolução em resoluções de exercícios, tá? Então vamos lá. Eu vou, para essa resolução, eu vou criar aqui uma malha de pedras, né, de modelos, para facilitar. Então, olha só, eu coloquei aqui várias moldes, né, de joias para começar a resolver. Aqui eu tenho, na realidade, eu tenho aqui 4, 8, aqui eu tenho 12, 16, eu tenho aí 24
pecinhas, né? Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho uma peça, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e vou usar essas peças para mostrar todas as possibilidades. De repente vai faltar, vai sobrar, não sei. Bom, eu vou analisar primeiro uma situação, ó. Como eu tenho 3 cores disponíveis, tá? Vermelhas, azuis e verdes, e eu tenho que confeccionar joias que não tenham vértices consecutivos de mesma cor, eu tenho 2 possibilidades aí. Eu posso pensar joias feitas com usando as 3 cores, que é o raciocínio mais imediato, é o raciocínio mais, vamos dizer assim, óbvio para o aluno. Mas eu também posso fazer joias com apenas 2 cores. Isso por quê? Porque o exercício não me diz que eu devo usar as 3 cores em todas elas. Eu tenho disponível 3 cores, vou fazer joias que tenham sempre pedras de cores diferentes nos vértices consecutivos. Mas ele não fala que eu preciso usar as 3 cores. Então, portanto, eu posso usar 2 cores. Uma cor só eu não poderia, né? Porque ficariam todas as pedras da mesma cor e aí, consequentemente, eu teria vértices consecutivos ou vértices vizinhos de mesma cor. Então, eu vou pensar em usar ou 2 cores ou 3. Eu vou iniciar a resolução usando 2 cores, e embora esse raciocínio não é o mais imediato para o aluno, vou usar esse raciocínio inicial devido ao aspecto, né, que eu te falei aí que causa um pouco de dúvida em relação à alternativa, tá? Então eu vou pensar primeiro na situação de 2 cores. Então joias com 2 cores. Então se eu pensar o seguinte, ó, se eu resolver colocar aqui em cima esse vértice A, a cor de joia vermelha, se eu vou usar só 2 cores, eu não posso colocar vermelho aqui porque fica vizinhando, nem aqui porque fica vizinhando. Então, necessariamente o vermelho tem que vir aqui para baixo. E aí eu vou fazer vermelho com, por exemplo, azul. Então aqui vou colocar azul no vértice D e azul no vértice B. Então eu tenho um exemplo de joia com 2 cores. Se eu coloco ainda vermelho nessa posição, aqui vermelho e aqui vermelho, eu posso ter no B e no D, já que eu estou pensando em 2 cores, verde, verde e aqui verde. Eu tenho um outro modelo de joia. Agora, vermelho eu já fiz com azul, vermelho eu já fiz com verde. Então agora eu vou fazer azul, aqui azul, e aqui também azul, né? Aqui não pode azul nem aqui. Então eu vou colocar verde. Aqui verde e aqui verde. Ok, mas aí pensa, eu fiz vermelho com azul e eu coloquei as pedras vermelhas, olha só, na diagonal maior do losango. Estão aí mais distantes, já que ele está colocando que são losangos não quadrados. É um losango não quadrado. Então eu tenho essa diferença entre diagonais. Então as peças vermelhas estão mais afastadas que as peças azuis. Mas eu posso criar essa mesma joia usando vermelho e azul de forma diferente. Eu posso pensar assim, ó, colocando as pedras vermelhas mais próximas e as pedras azuis mais afastadas. Ele percebe que usando vermelho e azul eu consigo 2 joias. Bom, o mesmo vai acontecer usando vermelho e verde. Posso colocar as joias vermelhas novamente, ó, mais próximas aqui, e as joias verdes, as pedras verdes mais afastadas.
Então, usando vermelho e verde, eu consegui um outro modelo de joia. E da mesma forma, azul. Aqui azul está mais afastado, ó, aqui nessa direção. Eu posso colocar aqui azul mais próximo. Então, aqui azul, azul. E a verde, ou as verdes mais afastadas. Verdes e verdes. E aí tu vê que aqui eu consegui 6 possibilidades. Aqui, ó. 6 joias de 2 cores. 6 joias de 2 cores. Isso, de certa maneira, faz algum sentido no momento que eu penso assim, ó. Aqui está o modelo da joia. Para essa pedra aqui, para essa posição, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso colocar qualquer cor. Se eu vou usar só 2 cores, então significa que nessa pedra aqui, ó, eu fico com 2 possibilidades. Porque a primeira que foi aqui eu não posso usar de novo, já que vértices vizinhos não ficam da mesma cor. Então aqui eu tinha 3 possibilidades, aqui eu só tenho 2. Essa aqui, ó, se eu vou usar 2 cores, necessariamente tem que ser diferente dessa e tem que ser igual à sua oposta. Então, nessa aqui eu só tenho uma possibilidade. E aqui também, nessa posição, somente uma possibilidade, porque são só 2 cores. E aí eu tenho aqui 3 possibilidades, vezes 2 possibilidades, vezes uma, por princípio multiplicativo. Então, fica aqui 3 vezes 2 vezes 1 e vezes 1. Isso dá 6, que é justamente esse grupo de 6 joias aqui de 2 cores. Bom, então, quanto a isso, não há confusão nenhuma, não há problema interpretativo nenhum. Tranquilo? Agora eu vou pensar usando 3 cores. Se eu vou usar 3 cores, vou começar novamente aqui, ó, com vermelho. Se eu coloco aqui vermelho, usando 3 cores, eu posso colocar aqui azul. Nota que ficou diferente. Eu posso colocar aqui novamente o vermelho. E aqui eu vou colocar não azul de novo, já tenho essa joia. Vou colocar aqui verde. Então observa que eu tenho as 3 cores e com vértices consecutivos de cores diferentes. Bom, mas aí eu posso pensar em mais uma vez colocar aqui, ó, vermelho. Aqui também vermelho. E aí essas duas aqui, ó, eu troco de lugar. Aí eu coloco a azul aqui na esquerda e coloco a verde aqui na direita. Então, usando as mesmas 3 cores, vermelho, azul e verde. Vermelho nos vértices mais afastados e azul e verde e azul. Bom, o que as resoluções que colocam a alternativa B, que é do gabarito oficial, como resposta, o que eles defendem ou o que se justifica? Que essas duas joias, elas são a mesma, né? Então eles dizem que essa configuração, que esse tipo de possibilidade aqui, ó, ele é igual a esse tipo de possibilidade aqui. Então é isso que é colocado. Então, na realidade aqui eu teria só uma situação. Bom, eu vou continuar esse raciocínio e depois nós vamos discutir isso, tá? Se isso aqui realmente se torna uma só possibilidade, são duas, tá? Vou deixar por enquanto assim. Agora eu vou pensar em colocar nos vértices mais afastados a cor azul. Então vou colocar aqui, ó, azul
em cima, azul embaixo. E aí eu vou colocar aqui desse lado o vermelho. Como eu vou usar 3 cores, eu vou colocar nesse outro lado o verde. E aí vou seguir o mesmo raciocínio. Em cima azul, embaixo azul. Vou colocar agora o vermelho do lado esquerdo, no vértice D. E vou colocar o verde do lado direito, no vértice B. E aí eu tenho aí mais 2 situações. Se eu coloco aqui de outra cor, tenho mais essas 2 situações. E aí, mais uma vez, o que existe aí como aspecto interpretativo? Que essas 2 situações, que eu acabei de circular aqui com essa cor rosa, que é a mesma joia. Então, que isso apenas se faz uma rotação. Se eu girar essa peça aqui, ó, para cá, esse azul vem para baixo, esse verde vem para cá e esse vermelho vem para lá, fica a mesma joia. Então existe essa explicação, né? Essa justificativa para que essas 2 peças aí sejam iguais. Ok, a gente vai analisar depois. Então eu tenho aqui 6 possibilidades, 7, 8, 9, 10 por enquanto, considerando que são situações diferentes. Bom, essa aqui eu não vou usar, vou fazer aqui embaixo. Agora eu vou colocar verde. Vou colocar aqui, ó, verde e verde. Como eu quero usar as 3 cores, então o que eu vou fazer? Vou colocar vermelho do lado direito e azul do lado esquerdo. E, repetindo o raciocínio que eu fiz anteriormente, vou fixar aqui verde, e aí vou trocar o azul no lado direito, no vértice B, e o vermelho no lado esquerdo. E aí, portanto, eu tenho mais essas 2 situações. Vou cercar de outra cor aqui. Cercar de azul. Eu tenho mais essas 2 situações, que mais uma vez pode ser considerada como sendo a mesma joia, né? Já que, de novo, né, se eu faço a rotação dessa peça aqui nesse sentido, esse verde vem aqui para baixo e esse azul aqui, ele vem aqui no lugar do vermelho e o vermelho vai para o azul, ficando a mesma joia. Então tem essa justificativa de que essas 2 peças sejam iguais, ok? Continuando ainda nesse raciocínio, por enquanto eu tenho 6 peças aqui, e aqui eu tenho mais, considerando separadas, tenho mais 6. Vamos seguir adiante. Um outro tipo de raciocínio agora é colocar as joias de mesma cor nos vértices mais próximos. Então vamos pensar assim, ó, vou colocar vermelho aqui. Eu vou usar as cores agora, tá? Não vou colocar mais os nomes. Ó. Vou colocar aqui, ó, vermelho aqui e vermelho aqui. Como eu vou usar 3 cores, eu posso pensar azul em cima, verde embaixo. Ou posso ainda manter aqui, ó, os vértices próximos em vermelho e aí colocar o azul embaixo e o verde em cima. E aí alguém vai me dizer que essas 2 joias são iguais também, por quê? Porque elas podem fazer a rotação, esse
azul vem para baixo, esse verde vai para cima, esse fica igual a outra peça, né? Se essa peça aqui rodar, fica igual a outra. Então dá para considerar que essas duas são uma peça só. Vamos pensar agora colocando as peças mais próximas em azul. Aqui azul, aqui azul. Como eu vou usar 3 cores, verde em cima e vermelho embaixo. Ou ainda, aqui mais próximos, azul e azul, vermelho em cima e verde embaixo. De novo, existe aí a justificativa de que essas duas peças, ó, essa e essa, sejam a mesma por rotação. Então, aqui eu tenho essa peça e essa peça. Agora eu vou colocar os vértices mais próximos em verde. Verde aqui, verde aqui. Já vou adiantar, ó. Verde aqui e verde aqui. Por quê? Como eu vou usar 3 cores, eu preciso agora usar o vermelho e o azul. Vermelho e azul, azul e vermelho. E aí, mais uma vez, alguém pode me dizer que essa peça, ela é a mesma que essa da direita, por rotação. Bom, sendo assim, e aí se encerram as possibilidades, sendo assim, eu teria quantas joias? Bom, aqui eu tenho 6, né? Isso não tem como mudar. 6 com 2 cores. Essas duas sendo uma só, então aqui eu teria ó, mais uma. Ó, essas duas aqui formariam uma. Então eu tenho 6 mais uma. Essas duas aqui também formam uma. Essas duas, outra. Essa dupla forma uma joia. E essa aqui forma uma outra joia, já que por rotação é a mesma. Aí eu teria 6 com mais uma, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6 eu teria 12 joias, que fecha com o gabarito oficial do INEP. E para que eu admita a letra B como alternativa correta, como o INEP fez, né, como ele estipulou, eu tenho que pensar que essas joias são de cores diferentes. Quais? Vou pegar exemplo aqui, ó. Eu tenho que considerar, por exemplo, ó, aqui, ó, que esta joia, deixa eu desenhar as duas aqui, ó. Para que seja 12, eu tenho que considerar que a joia que tem, por exemplo, aqui vermelho e aqui vermelho, aqui azul e aqui verde, ó, lembrando sempre que eu vou usar 3 cores. Ele está me dizendo que essa joia é igual a essa que tem vermelho nos vértices mais afastados. E aí eu coloco o verde aqui desse lado e o azul do lado direito. Então, olha só, para admitir o 12 como alternativa, eu tenho que aceitar que essa joia é igual a essa. E aí eu tenho então a alternativa B e a questão dá-se por encerrada. Agora, eu posso pensar que essas duas peças são diferentes. Mas por que essas duas coisas são iguais? Pode ser que sejam diferentes. Se eu considerar como joias diferentes, bom, então o número de casos vai aumentar. Por quê? Porque eu tenho aqui 6 casos de joias com 2 cores. E aí eu tenho mais uma, 2, deixa eu botar de outra cor aqui. Tenho 6 mais
mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então teria mais 12. E aí 6 mais 12 vai me dar 18 joias, o que fica na alternativa C. Eu, particularmente, acho que a alternativa C ainda é mais adequada do que a alternativa B. Por que isso? Bom, eu vou te mostrar aqui, numa outra lâmina, por que eu acho que essas duas joias aqui, ó, por que essa joia ela é diferente dessa. Bom, então eu criei aqui, ó, 2 brincos, tá? Em 2 orelhas, 2 brincos que tem o formato de losango, né? Fiz essa montagem bastante grotesca, mas que vai ajudar. E aí eu penso, se eu ponho aqui, ó, uma pedra nessa posição vermelha, aqui azul e aqui verde numa orelha, se na outra orelha eu coloco aqui e aqui, coloco o verde aqui e coloco o azul aqui, o que vai acontecer? Os brincos ficaram diferentes, né? Não é o mesmo par de brincos. E aí eu tenho, portanto, 2 casos diferentes, 2 joias diferentes. O que me leva, né, conforme o slide anterior, para 18 situações. Mas, ao mesmo tempo, agora também defendendo a alternativa B, que tem o 12, que é resposta oficial, ele diz que as joias são feitas a partir de um molde no formato de losango. O que é o molde? Então, na realidade, tu vai fazer o molde e depois vai girar a peça, né, conforme para montar, na realidade, a joia. Né? Então, devido a esse tipo de permissão, né, interpretativa, é que nós ficamos, de certa maneira, enrolados, né, com esses 2 tipos de raciocínio. Então, o que eu te digo? Que o gabarito oficial do INEP é a letra B, 12, considerando que essas 2 peças aqui são iguais. Então, se eu considerar isso aqui iguais, eu tenho 12 joias. Se eu considerar essas 2 peças diferentes, eu tenho 18 joias, conforme nós vimos aqui no slide anterior. Ok? Então essa questão ela é bastante interessante como também modelo de discussão a respeito do princípio multiplicativo. Espero que esse tipo de abordagem para essa questão tenha contribuído nos seus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.